Salve, salve simpatia, salve, salve família, tapa na área. Hoje eu estou passando por aqui para deixar um resuminho sobre a revolta da Chibata. Vamos falar um pouquinho sobre o grande almirante negro, João Cândido. Você sabe o que é a revolta da Chibata? Sabe o que foi a revolta da Chibata? O que aconteceu? Você que é capoeirista tem que saber, compadre. Tem que saber, porque fala um pouco sobre racismo, sobre superação, sobre coragem. Bom, como eu falei, eu vou fazer um breve resumo, o mais rápido possível, para despertar o seu interesse de pesquisar. Vai pesquisar, preguiçoso. Enfim, brincadeiras à parte, para falar disso, a gente tem que começar falando da Marinha. Da Marinha. Vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam, vocês sabiam que nessa época os oficiais eram todos brancos e os marinheiros eram todos negros? Oh, por que que ninguém se espantou? É o nosso famoso racismo que já vem lá de trás. Enfim, os oficiais eram todos brancos e os marujos todos negros. Só que isso também já reproduzia a escravidão, porque os marinheiros, eles eram subjugados, eles eram submetidos a castigos, e por que a revolta da chibata? Exatamente isso. Eles tomavam, sim, chibatadas, e por qualquer coisa. Eles recebiam uma média de 25, 30 chibatadas. Tinha a palmatória, que é uma madeira, cara, gigante, que batia nas mãos. A mão do cara quase caía. Então, eles eram submetidos a castigos assim horrendos. Era posto em prisão, por exemplo, solitária, a pão e água, e ficava o dia todo sem comer, comia uma vez por dia. E olhe lá. E vale lembrar também que naquela época, cara, ser marinheiro era meio que uma punição. Era para negro, para pobre. Se você fosse expulso da família, por exemplo, tivesse feito uma M muito grande, te mandavam para lá. Ou seja, tudo de ruim acontecia lá. Em 1910, começou uma grande reformulação da Marinha. E o Brasil comprou encoraçados da Inglaterra, que na época era o top dos navios assim. Esses encoraçados eram conhecidos como os dragões do mar, encoraçado Minas Gerais, encoraçado Bahia, enfim, era a elite da elite. E aí, como era tecnologia de ponta, foram mandados para a Inglaterra os marinheiros e os oficiais para aprender como manejar o navio, como poder ali tirar o melhor daquele equipamento que até então era desconhecido para nós, pelo menos as funções. Todo mundo sabia que existia, mas não tínhamos. Então, os marinheiros e os oficiais foram mandados para a Inglaterra para aprender como manejar. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. Porque quando os caras chegaram lá, a primeira coisa que eles perceberam é que o tratamento destinado aos marinheiros lá era completamente diferente. Porque não vamos esquecer que o tratamento destinado aos marinheiros aqui ainda era aquele resquício da escravidão. Ou seja, o marinheiro era a mosca do cocô do cavalo do bandido, não era nada. E eles começaram a perceber que o tratamento que os marinheiros lá recebiam era completamente diferente. Só que em termos de capacidade, cara, o brasileiro estava muito mais capacitado, capacitado a improvisar, capacitado a ter coragem em momentos que eles não tinham. Eles começaram a perceber que, pô, peraí, alguma coisa está errada. Por que que a gente é tratado assim? E os caras são tratados completamente diferentes. Isso só botou lenha numa fogueira de uma revolta que já estava em andamento. Eles já estavam revoltados com aqueles maus tratos e ver a diferença de tratamento foi aquela faísquinha ali que colocaram para a fogueira aumentar. É lógico que tinha também castigo para os marinheiros, mas não era castigo físico. Isso revoltou todo mundo. Enfim, esses navios retornaram ao Rio de Janeiro em abril de 1910. Todo mundo foi correr para ver um estardalhaço do caramba, porque, claro, era uma novidade
absurda. O Brasil estava comprando navios de ponta. Foram três encoraçados: Bahia, Minas Gerais e São Paulo. E no dia 16 de novembro de 1910, um dia depois da posse do presidente Marechal Hermes da Fonseca, um dia depois da posse do presidente, não esqueça disso, um oficial resolve punir um marinheiro chamado Marcelino Menezes porque ele foi dedurado entrando no navio com duas garrafas de cachaça. Esse oficial, João Batista das Neves, se não me falha a memória, ele já era considerado um sádico, um cara que adorava punir marinheiros, lógico. E ele condenou o marinheiro a tomar 250 chibatadas. Sim, 250, meus senhores, sendo que é humanamente impossível sobreviver a isso. Ou seja, ele condenou o cara à morte por puro sadismo. Isso foi o que faltava para desencadear uma revolta absurda. E legítima, né? Isso foi na madrugada do dia 22 para o dia 23 de novembro, que eclodiu essa revolta e eles dominaram tudo. A imprensa, tendenciosa como sempre, inicialmente começou a colocar a culpa em quem? Nos marinheiros, que eram violentos, revoltosos, enfim, como sempre, né? E aí, quem assumiu, na verdade, a liderança foi João Cândido, João Cândido Felisberto. Ele foi colocado, na verdade, nessa liderança, porque era o mais velho e hierarquicamente os marinheiros entendiam que ele deveria ser o líder daquela revolução ali. E o elegeram para líder e ele teve que assumir o papel. Na verdade, assumiu de muito bom grado. E aí a coisa começou a ir longe, porque eles viraram os navios para a cidade e dispararam. E alguns desses canhões atingiram o Morro do Castelo e, infelizmente, duas crianças morreram com estilhaço. E também a imprensa aproveitou esse fato para deslegitimar a revolta. Não sei se essa palavra existe, mas acho que vocês entenderam, né? E os navios ficaram ali circulando de um lado para o outro na Bahia. E, inclusive, tem uma passagem engraçada que um comandante francês que estava num outro navio observando aquilo falou: Cara, esses marinheiros são os melhores marinheiros do mundo. É impossível fazer esse tipo de manobra com navios tão grandes. Cara, esses caras são Flórida. Inclusive saiu no New York Times na época. E isso continuou durante um tempo, até que no dia 26 de novembro, o governo dá anistia para os marinheiros e não só deram anistia, como proibiram os castigos corporais na Marinha. Parecia que ia ter um final feliz, né? Pouco tempo depois teve uma revolta no exército, muito baseada nessa revolta da Chibata, que abriu caminho, né? Viu, as pessoas viram, opa, peraí, funciona. Ou seja, por conta disso, suspenderam a anistia, expulsaram um monte de gente, prenderam mais um monte, e a coisa não teve o final feliz que estava se encaminhando para ter. Inclusive, João Cândido foi preso. Adivinha quando? 25 de novembro, no dia do Papai Noel. Foram colocados numa cela minúscula, assim, absurdo. Uma cela para quatro, cinco, botaram 17, 18. E o responsável foi fazer o quê? Foi passar o Natal com a família e deixou os nossos presos lá. Enquanto o nosso querido chefe estava passando o Natal com a família, a água evaporou, aquela poeira de cal começou a subir e dos 18 morreram 16. Abriram a porta 3 dias depois e só o João Cândido e mais um marinheiro sobreviveram. E João Cândido, cara, ficou perturbado mentalmente. Ele ouvia os gritos dos companheiros de cela, via fantasmas, enfim, e foi jogado num hospital, um asilo, que eles chamavam na época de hospital para alienados, alguma coisa assim, ou seja, hospital de maluco, né? E os médicos do local diziam que ele não era louco,
e ele ficou lá de abril de 1911 a agosto do mesmo ano, 1911. Foi liberado, e é claro que nunca mais pôde ser um marinheiro. Infelizmente, Marinha já não dava mate e virou um pescador. Em 1953, o encouraçado Minas Gerais foi vendido para virar sucata, já não servia mais, e levaram João Cândido de barco para ver o navio, talvez pela última vez. E ele, cara, abraçou o navio, chorou e, segundo dizem, uma cena muito, muito emocionante. Viveu numa favela no Rio, eu não sei aonde, isso eu não consegui descobrir, e morreu em 1969. Como ele era gaúcho, ele viveu para o resto da vida com uma pequena pensão que o governo do Rio Grande do Sul deu para ele através do Leonel Brizola, que foi governador no Rio de Janeiro, inclusive. Terminou assim, dessa mísera pensão até o dia de morrer. E ele dizia: o mar é meu amigo. E, cara, morreu na miséria nesse ano de 1969 de câncer. Bem, se você olhar alguns capoeiristas renomados, né? Bem parecido o final. Esse é um herói, cara, é um herói brasileiro que viveu num período difícil, teve coragem e abriu portas, abriu caminhos para muita coisa que veio depois. Então, mesmo sendo triste, é uma história bonita, é uma história de superação, porque a história do povo negro é isso, sempre foi a vida toda e sempre vai ser. E você, capoeira, espero que tenha gostado. É lógico que é um resumo que eu fiz, como eu falei no outro vídeo. Eu já li alguma coisa, mas eu procurei fazer uma pesquisa rápida aqui na internet. Por quê? Porque isso significa que qualquer um pode fazer. Em vez de você ficar de kkk no Facebook, dá uma olhada lá, ó. Dá uma pesquisadinha de 5 minutos que você vai conseguir um monte de informações. E eu vou deixar aqui na descrição também os livros que você pode encontrar todas essas informações. A minha ideia com isso aqui não é trazer nada de mão beijada, não é dar nada de mão beijada, muito pelo contrário, é despertar o interesse pela pesquisa. Assim eu aprendo também. E para quem não sabe, aquela música Almirante Negro, de Aldir Blanc e João Bosco, se não me engano, é em homenagem a essa história. Como referência, tem um livro de Edgar Morel, se não me engano, que se chama A Revolta da Chibata, que, na verdade, anterior a esse livro, era a Revolta dos Marinheiros. Passou a virar a Revolta da Chibata depois desse livro. Bom, deu maior trampo fazer isso aqui, se fez sentido, não por pena, se fez sentido para você, pelo menos dá uma força para gente, dá uma compartilhada aí com alguém. E como disse a mãe do Mussum, burro preto tem um monte, mas preto burro não pode. Beijo no coração, até a próxima.